que daria até para mandar lá para os autores lá da Tormenta 20 para ver se eles respondem, porque não ficou muito claro. Teve até uma discussão do que podia e o que não podia. Então, mas não vale pular lá pro final, hein, que a gente vai explicar todo o personagem para você poder entender qual que é a dúvida. Chegou agora? Rola a iniciativa então. O pessoal pediu para mim como fazer um arcano para Tormenta 20, uma build, e eu resolvi criar essa build. E eu vou fazer ela do level 1 ao 20, colocando tudo que eu escolheria. E além disso, eu tenho algumas perguntas que eu gostaria da resposta de vocês, porque aqui ficou umas dúvidas na regra. Bom, a gente vai trazer aí o personagem por completo, background, o que ele faz, como foi construído. Então assim, pra galera que gosta de roleplay também vai ter história. Então assim, dá pra fazer combo, dá pra transformar o personagem pra ficar forte, que Tormenta é importante, e ainda assim ele tem uma história pra explicar. Mas antes disso, eu vou pôr aqui algumas regrinhas do que a gente seguiu para vocês entenderem. A gente utilizou a compra de atributo por pontos, que era um pedido de muita gente, mas nós não estamos usando ainda a edição do jogo do ano. Então, mas é bem fácil você transformar para a edição do jogo do ano, bastando fazer as pequenas alterações. Então vamos lá, vamos começar aqui. O nosso personagem vai chamar Jack, bem criativo, bem difícil, um nome que a gente precisou muito tempo para pensar. Ele queria ser um guerreiro, mas ele não tinha muita força para isso. Em troca, ele era rápido e inteligente. E a raça que a gente escolheu foi um sulfure. Ou seja, eles ganham destreza, 4 de destreza e 2 de inteligência. Além disso, eles possuem visão no escuro e pode soltar a magia escuridão como uma habilidade racial dele. Então essa foi a raça que a gente escolheu. A origem dele vai ser soldado. Então ele entrou ali para uma guarda, para algo assim, para aprender a lutar. E com isso ele procurou ser um guerreiro, uma pessoa de armas, coisas desse tipo, e receber um treinamento. Então com isso ele teve aí, como ele não era muito forte, não era muito bom assim de combate corpo a corpo, ele era mirradinho. Então ele começou o quê? A usar a inteligência dele e a velocidade dele a favor. Então os poderes que eu escolhi de origem de soldado, primeiro é acuidade com arma, para ele poder usar a destreza dele para atacar. E o segundo foi pontaria, para ele evitar o combate corpo a corpo no início da carreira dele. A criação usou 20 pontos. Só que como eu coloquei força 9, eu ganhei mais um ponto. E como eu coloquei carisma 9, pois ele era meio tímido, então ele não era muito de se relacionar com as pessoas, ganhei mais um ponto e fiquei com um total de 22. A sabedoria eu mantive em 10, então não gasto ponto nenhum. E aí eu utilizei para colocar a inteligência 18, constituição 14 e destreza 14. Então ele era um personagem que tinha essas características. Ganhando 2 de inteligência, ele passa para 20. E ganhando 4 de destreza, ele passa a ter 18. Então veja que eram números muito parecidos a builds antigas que a gente fez. Agora o que é importante vocês saberem. Todos os poderes que eu vou falar de nível, coisa desse tipo, vai aparecer aqui do lado. E os pontos de vida e os pontos de mana que ele vai ter aí conforme a evolução dele. Porque alguns poderes a gente fez para afetar essas estatísticas. Só que como eu contei para vocês, ele começou querendo ser um guerreiro. Então, o meu primeiro nível, ele ainda seria um guerreiro, ele não seria um mago. Bem estranho, né? Faz um arcano forte, aí eu começo como guerreiro. Mas vocês vão entender. A ideia dele era começar como guerreiro, mas ele vai ver durante aí a vida dele que ele não faz muito sentido ser esse guerreiro brutamontes que sai dando porrada em todo mundo. E aí ele vai seguir pelo caminho das artes místicas. Até porque eu pretendo usar a distinção arcano de guerra. Se você não conhece essa distinção, eu já fiz um vídeo sobre ele e eu vou deixar o card aqui em cima. Como perícias, você teria direito aí a 4 perícias. Sendo que uma delas seria luta e fortitude, pois eu já tenho pontaria. E as outras duas que eu escolheria entre a lista de guerreiro, tá bom? Seria guerra e iniciativa. Guerra por quê? Representaria a inteligência dele em combate. Ele poderia mudar os seus aliados de local, fazer estratégias, coisas desse tipo. Então eu peguei essas duas perícias e iniciativa para ele ser um dos primeiros a começar. No meio do caminho,
você poderia escolher dele se tornar um devoto de Wina, deusa da magia. Pode ser no meio do caminho, não precisa ser logo no início, para ele ganhar um dos poderes. Então o poder que eu escolheria seria o escudo mágico, que ele ganha mais 2 de defesa quando ele usa magia. Faria sentido, toda vez que eu usar uma magia, ganha mais 2 de defesa automático. E você pode estar se perguntando, e misticismo ele não vai ter? Como é que vai ser? Armadura usando junto com magia? Que confusão é essa? Bom, o misticismo também poderia ser aprendido durante o subir de nível dele, conforme ele se tornar mago, para fazer sentido com a história, tá bom? E ele vai aparecer. Só lembrando que tudo que eu vou falar aqui pode ser alterado, pode colocar em outra ordem, pode tirar um e colocar outro, fiquem à vontade. Aqui foi a nossa ideia e você faz as alterações aí que você quiser para fazer sentido dentro do seu personagem. Tá bom? Bom, ele teria aí o primeiro nível como guerreiro e ele ganha ataque especial. O segundo nível ele já seguiria como guerreiro ainda também e ele pegaria especialização em arma e aí você escolhe entre cimitarra, florete, alguma arma que possa usar a acuidade, tá bom? E o terceiro nível básico aí, né, de guerreiro para receber durão, você ainda poderia pegar mais um poder de guerreiro que eu pegaria esgrima, para poder somar o bônus de inteligência no dano. Então no caso, por exemplo, da cimitarra, que foi a arma escolhida por nós aqui, você teria um ataque aí dando 1 de 6 mais 9 sem gastar nenhum ponto e utilizando a sua destreza para fazer o acerto. A essa altura você teria 36 pontos de vida e 9 pontos de mana, não sendo muitos pontos de mana para mago, mas já com uns pontos de vida razoável pelo menos. E a partir do quarto nível ele se tornaria mago, descobriria de alguma maneira, estudando, coisas assim, você poderia pôr na sua história e devido à alta inteligência dele, ele poderia se dar muito bem. Só que quando você pega esse nível de mago, você vai receber alguns pontos de mana a mais, você vai receber bem menos pontos de vida, mas você não recebe nenhum poder de arcano, você vai apenas escolher o seu caminho, que é através de magia, de mago, e depois disso escolher as suas magias. Algumas magias teriam que ser obrigatórias, vai aparecer a lista pelo nível de conforme subir de nível, qual magia que a gente escolheu. Quinto nível, você poderia pegar magia ilimitada, ou se você preferir, você poderia já ser treinado na perícia misticismo. Você pega o poder lá para escolher uma perícia para ser treinado e pega misticismo. Por que pode ser um ou outro? Porque no nono nível seria a outra opção que você não pegou. Talvez deixar magia ilimitada para um nível mais para frente, talvez escolher magia ilimitada no níveis mais para frente seja mais interessante, porque ela aumenta a sua possibilidade de gastos de pontos de mana, mas se você tiver poucos pontos de mana, não vai te ajudar muito, vai acabar consumindo muito rápido o que você tem. Então, de repente, em níveis mais elevados, vale mais a pena você pegar e aí você já pega misticismo. Sexto nível, eu pegaria raio arcano, para ter aí um ataque à distância que dá um dano razoável e que facilitaria sem munição, sem arma e coisas desse tipo. Sétimo nível, raio elemental, para transformar ele em um dos elementos e aí causar mais dano e causar ainda mais alguma coisa ao seu adversário. E oitavo nível, eu transformaria ele em raio poderoso, para aumentar o dado de dano, você passaria a ter magias de segundo círculo e o teu raio passaria a dar 2 de 8 de dano, além de poder ser elemental. E como mago, cada vez que você ganha um círculo novo, você tem direito a pegar 2 magias daquele círculo, de alguns círculos que você tenha acesso. Então, no caso, você teria direito a 2 magias já de segundo círculo. Uma que eu pegaria campo de força, para já proteção sua, porque você tem durão, campo de força, vai ajudar bastante, imagem espelhada, então você consegue aí proteger os seus pontos de vida que não estão subindo tão rápido. E o outro, que teria que ser obrigatório você pegar quando tiver acesso ao segundo círculo, seria toque vampírico, porque ele funciona da mesma maneira que o toque chocante, dá mais dano num ataque, só que você ainda tem a vantagem de se curar com o dano da magia. Nono nível eu coloquei treinamento em perícia, mas você poderia pegar magia ilimitada caso você já tivesse pegado o treinamento em perícia misticismo lá atrás. Entre o nono e o 10º nível, eu começaria o trabalho para pegar a distinção arcano de batalha. Então no 10º nível, eu teria a ideia de ter já a distinção de arcano de batalha, pegando magia magibélica, fortalecer.
Se você não conhece a distinção do arcano de batalha, eu também vou deixar aqui o link para você conferir, tá bom? No 11º nível, eu pegaria o poder Vitalidade, que vai dar um upgrade nos seus pontos de vida considerável, vai dar uma ajudinha aí para você ganhar um fôlego, e ele também vai ser essencial, porque ele é um poder base para poder pegar um outro poder que eu quero pegar do arcano de batalha. No 12º nível, eu pegaria um poder do arcano de batalha novamente, que é Conjurador Encouraçado. Permite que você utilize armaduras sem precisar fazer teste de misticismo quando for soltar magias. Então você está entendendo que daí você poderia usar armaduras e ainda fortalecer as suas defesas com magia, sem precisar fazer teste nenhum, sem ter chance de falha, sem ter chance de você gastar à toa. Além disso, você começa a ter acesso a magias de 3º círculo e com isso seu raio arcano já está dando 3 de 8 de dano quando você utilizá-lo. O destaque do 3º círculo aí que eu pegaria é Telecinese, que eu já expliquei essa magia e ela pode dar dano, então o link tá aqui da magia para vocês verem. E eu colocaria Pele Rochosa para melhorar minha defesa. Então eu teria uma de ataque e uma de defesa. 13º nível, Arcano de Batalha. Ele soma o seu bônus de inteligência nos danos de magia e no dano do seu raio arcano. Então, ou seja, você vai começar a dar um dano maior com os seus ataques que você não consome pontos de mana. Então é uma vantagem para ataques à distância, para não ficar utilizando magia toda hora e gastando seus pontos de mana. Aí agora eu já vou deixar uma das dúvidas. Uma das dúvidas é, se você tem esgrima e soma seu bônus de inteligência nos seus ataques com armas, com acuidade, então você poderia estar utilizando, por exemplo, o toque vampírico e utilizando aí o bônus de inteligência na cimitarra. E aí, minha pergunta é, o bônus de inteligência que agora o arcano de batalha te dá para dar danos em magias pode ser somado no dano do toque vampírico ou do toque chocante ou não? É um ataque só, você está fazendo uma manobra só, gastando ponto de mana para poder atacar e soltar a magia ao mesmo tempo. Então, como é um bônus de mesmo local, né? No caso inteligência, mesma origem, você não pode somar, porque ele tem a mesma origem, como é uma ação só, você não poderia utilizar. Responde aí nos comentários que eu quero saber. 14º nível, Conjuração Magibélica Potencializar. Te permite gastar mais pontos de mana nas magias, do mesma maneira que magia ilimitada. Ou seja, tua margem vai aumentar bastante do que você pode soltar. Você ainda vai aumentar o seu poder de potencializar. Porque a partir do momento que você tiver 2 poderes, ele aumenta em mais um dado. Ou seja, você vai aumentar em 3 dados a sua magia quando você utilizar esse poder de potencializar. E aí a preocupação de todo mundo é, beleza, Lê, tá legal aí, mas e o consumo de ponto de mana? Como é que fica? É aí que eu começo a usar os poderes dos arcanos que eu vou pegar. Primeiro é poder mágico. Então ele vai já fazer subir os seus poderes de 80 pontos de mana que você estava no level anterior para 101 pontos. Então é um belo salto aí que vai te ajudar. E no 16º nível eu pegaria de novo o mesmo poder, porque ele permite. E aí ele passaria a ser mais 2. Você passaria a ter 123 pontos de mana e acesso a magias de 4º círculo, fazendo o seu raio arcano passar a dar 4 de 8 de dano quando você atacar a distância, mais 5 do seu bônus de inteligência. 17º nível, eu pegaria Conhecimento Mágico, que me dá acesso a mais 2 magias que eu poderia escolher de qualquer círculo, de 4º para baixo, além da magia que você já recebe nesse nível. 18º nível, eu pegaria Aumento de Atributo, Constituição, para ganhar mais 2. 19º nível, eu pegaria Especialista em Escola, no caso eu escolhi Evocação, para dificultar aí que eles resistam às minhas magias de ataque, e com isso eu podendo derrubar eles mais facilmente. E no 20º nível, você receberia aí acesso a magias de 5º círculo e eu pegaria Conhecimento Mágico, porque isso faria com que eu ganhasse mais 2 magias. E com isso eu conseguiria pegar 4 magias de 5º círculo. O destaque da magia de 5º círculo seria Engenho de Mana, que pode fazer com que eu me proteja de magias e ainda recupere pontos de mana, ficando com alguns pontos de mana temporário para usar durante o combate naquele momento. Se você usasse a cimitarra com toque vampírico e as melhorias que fosse possível fazer,
você já teria um de 6 mais 9 da cimitarra, como eu já expliquei antes. Eu não vou considerar que dá para usar o bônus de inteligência no dano da magia, mas devido aos poderes que você possui, você conseguiria ter até 29 de 6 de dano nos seus adversários. Então seria 1 de 6 mais 9 da arma, mais 29 de 6 de dano do toque vampírico. Sendo que metade desse dano que você der por magia, você se cura. Qual é a média de dano do toque vampírico nesse caso? Você teria em torno de 87 de dano, podendo recuperar 43 pontos de vida, ou seja, 1/3 da sua vida. E ele teria um custo de apenas 23 pontos de mana. Para quem está no 20º nível, não é alto. Se você tiver de nível mais baixo, o gasto de pontos de mana vai ser menor e o dano vai ser menor. Além disso, a gente se preocupou com as defesas, magias, tudo mais que você poderia utilizar aí que auxiliaria. Então esse seria o meu personagem, uma build ligada ao arcano, mas que começa como um guerreiro. Então bota aí nos comentários o que você faria, como você faria, o que você trocaria, fica à vontade, manda aí, porque a gente não é dono da verdade e nem é uma fórmula perfeita de se fazer. Sempre tem um jeito, alguma outra coisa que pode se fazer melhor. Então manda aí, vamos trocar uma ideia, vamos ver o que cada um faria, beleza? E se você ficou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aciona o sininho, clica no necromante no canto da tela, não sei qual dos lados que ele vai aparecer, para você se inscrever. Bom, espero que tenham gostado, até a próxima e que rolem os dados!